Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta semana pelo Ministério da Cultura, mostra que os recursos da Lei Rouanet têm impacto direto na economia. Para cada R$ 1 investido, retornam R$ 7,59 para a economia. Para explicar os dados e os próximos passos da política cultural, nós vamos conversar agora com o secretário de Fomento e Incentivo Cultural do Ministério da Cultura, Renilton Menezes. Renilton, muito obrigada pela sua presença e participação aqui na 98 News. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Só não é Renilton, é Renilton mesmo. Ah, Renilton muito é obrigada. Eu nome estava do aqui nessa dúvida. Obrigada e desculpa, viu, pela pronúncia incorreta do seu nome. mas quando eu estou lá no sul do país, o pessoal sempre chama, coloca esse H e coloca um R na frente. Acho que é porque tem a tradição alemã, né? A tradição É, alemã tem o H da questão de R. acaba gerando essa confusão, mas erro corrigido, viu, Enilton Menezes? Obrigado, querida. Vamos lá. Eu que agradeço. Vamos lá. Para a gente começar, como é que funciona na prática a Lei Rouanet e de onde vem esse dinheiro que financia os projetos culturais aqui no Brasil? Clarissa, a Lei Rouanet é um mecanismo de financiamento para o desenvolvimento da cultura brasileira. A cultura brasileira é um setor econômico do Brasil e, como outros setores da economia, agricultura, indústria, comércio, o governo federal concede incentivos fiscais para que esse setor se desenvolva. Então, não há nenhuma diferença entre a Lei Rouanet, o incentivo fiscal dado à cultura pela Lei Rouanet, com o incentivo fiscal dado pelo governo federal para o agro, para o setor industrial. Esse recurso, a diferença que existe de um aporte direto é porque esse recurso da Lei Rouanet, ele é uma renúncia fiscal, ele não é um dinheiro desembolsado do caixa do governo. O governo renuncia uma parte do imposto de renda dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, e essas pessoas físicas e jurídicas podem colocar uma pequena parte do seu imposto de renda, a critério deles, nos projetos que são previamente avaliados e aprovados pelo Ministério da Cultura. Então, um agente cultural apresenta uma proposta para o Ministério avalia essa proposta, se está dentro, se está de acordo com a lei, se os valores estão do valor de mercado, se está sendo feita a democratização do acesso para a sociedade brasileira, se está fazendo as acessibilidades para as deficiências, para todas as deficiências, cumprindo a lei que obriga a ter essas acessibilidades. E o Ministério, uma vez cumprido esse rito de análise, ele autoriza que este agente cultural vá buscar esse recurso junto aos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Aquelas pessoas físicas e jurídicas que querem fazer esse investimento, tiram uma parte do seu imposto de renda e depositam numa conta que é controlada pelo Ministério, é aberta pelo Ministério, controlada pelo Ministério e fechada pelo Ministério, para que a gente tenha controle sobre esses recursos. Esse contribuinte coloca, se for pessoa física, ele pode colocar 6% do seu imposto de renda, se for pessoa jurídica, as empresas podem colocar 4% do seu imposto. O Enilton, existe um teto, um valor máximo da aplicação desse recurso? Existem vários tetos. O primeiro teto que existe é o teto geral da lei, Sim. que é um valor que é aprovado no Congresso Nacional. O Parlamento Brasileiro, quando ele aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ele também aprova esse teto da Lei Rouanet. Então, nós Uhum. temos um teto anual de trabalho. Esse ano de 2025, o nosso teto era 2 bilhões 750 milhões. O teto para 2026, que já foi aprovado na LOA, o presidente Lula sancionou a LOA ontem, você deve ter visto na imprensa, Sim. o nosso teto para 2026 é de 3, quase 3 bilhões e 100 milhões, 3 bilhões e 70, algo parecido com isso. Aumentou um pouquinho, como aumenta todos os anos, vai acompanhando ali o aumento a partir da expectativa de imposto que o governo federal tem. Esse é o teto geral, mas a gente também tem vários tetos para a operação da lei. Tem teto por projeto, tem teto por tipo de proponente, se o proponente é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é simples, se é optante, se é MEI. Você tem teto para as rubricas orçamentárias, tem teto de cachê, tem tudo que a gente estabelece tem os seus tetos, nos seus níveis diferentes. Então, por exemplo, um cachê artístico, para ser pago pela Lei Rouanet, só pode ter um valor máximo de R$ 25.000. Uhum. Quem fizer qualquer atividade artística pela lei só pode receber R$ 25.000. Isso, às vezes, até por falta de conhecimento da grande população, né, das pessoas mais comuns, que de fato não têm a obrigação de conhecer essas regras,
Às vezes vê um artista um pouco mais famoso, um artista que tem um nome nacional, fez um projeto pela Lei Rouanet. Se foi pela Lei Rouanet, ele só recebeu R$ 25.000. Não é possível, o sistema não permite que se pague mais de R$ 25.000 a um cachê artístico, por mais famoso ou por mais conhecido que esse artista seja. O Enilton, é por isso, inclusive, que existe talvez essa percepção geral no Brasil de que a Lei Rouanet ela atende às vezes poucos projetos ou então grandes produtores? Mais ou menos, eu acho que é muito mais o desconhecimento, sabe, Clarissa, do Uhum. mecanismo e do que está sendo feito por aí. Hoje, por exemplo, na data de hoje, se você entrar no nosso sistema é absolutamente transparente, as pessoas podem entrar lá, não precisa nem se identificar, não precisa colocar CPF, não precisa fazer cadastro, é só entrar e ver. Se você tiver um projeto sendo realizado aí na sua cidade, você está em Belo Horizonte, né? Se Isso. você tiver em Belo Horizonte, tiver acontecendo um projeto aí na Praça da Liberdade, por exemplo, uma vez. Recentemente eu até assisti um concerto muito bonito do Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto aí em Belo Horizonte, para quase 50 mil pessoas, de graça, financiado pela Lei Rouanet. Aquele espetáculo, o Alceu Valença certamente, por obrigação, só recebeu 25 mil. Então, quando você vê um projeto com essa dimensão, essa quantidade de público, ele acaba sendo mais visível. Mas hoje, se você entrar no nosso sistema, você vai ver que nós temos quase 5.000 projetos no Brasil sendo executados. Muito poucos de artistas famosos, e a maioria de artistas ou agentes culturais que não são famosos. Então, eu te dou um exemplo importante. Cerca de 70% dos projetos que são realizados hoje, estão sendo realizados hoje, está abaixo de R$ 1 milhão. Quando você vê os pagamentos que estão sendo feitos, por exemplo, as pessoas, 35% dos proponentes que utilizam a Lei Rouanet nesse momento, a partir da Uhum. pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e a base da pesquisa foi 2024, 35% eram microempresas, empresas muito pequenas que acessam a Lei Rouanet. É, esse tipo de divisão pelo tamanho da empresa, esses projetos menores, naturalmente, dá menos visibilidade. Uma coisa é eu ter um projeto de artes visuais, uma exposição, por exemplo, de uma tribo indígena que está acontecendo lá no Amapá, outra coisa é eu ter uma exposição que está acontecendo aí no CCBB de Belo Horizonte. Acaba sendo mais visível do CCBB de Belo Horizonte. Então, eu acho que essa falta de conhecimento de tudo que a lei permite e que viabiliza é que dá a impressão de que somente artistas famosos ou bem-sucedidos têm acesso à Lei Rouanet. Mas muito pelo contrário, porque esses artistas mais famosos e muito melhor sucedidos, Uhum. eles têm cachês muito altos. E eles não querem ganhar somente R$ 25.000. Além disso, Clarissa, um projeto pela Lei Rouanet, ele, ao ser executado, existe uma exigência muito grande de prestação de contas. Enquanto, por exemplo, se eu contrato um artista, uma empresa contrata um artista de nome nacional, eu pago um cachê de R$ 200.000, eu apenas peço uma nota fiscal. Se esse artista for fazer algo pela Lei Rouanet, ele vai ter que comprovar todas as despesas, desde a passagem de avião até a alimentação que ele faz com o recurso da lei. Então, os artistas muito melhores sucedidos, aqueles que a gente chama de famosos, Uhum. eles geralmente nem querem Lei Rouanet porque dá muito trabalho, porque é dinheiro público, sendo dinheiro público precisa de fiscalização. Para tu ter uma ideia, Clarissa, a gente monitora, nós temos hoje 25 mil projetos ativos. Desses 25 mil projetos, mais ou menos 5 mil estão sendo realizados. Quando a gente diz ativos e realizados, é porque os ativos são aqueles que estão em processo de captação. Nós autorizamos, mas eles ainda não captaram. E os que a gente chama em execução são os projetos que já captaram e estão fazendo as suas ações culturais. Esses 25 mil projetos resultam em 50 mil contas abertas. Essas contas abertas são todas controladas pelo Ministério a partir de um sistema totalmente informatizado que nós temos. Uhum. Se eu aqui, como secretário de Fomento, se eu quiser ver agora o saldo bancário de qualquer uma dessas 5 mil contas, eu tenho aqui no meu terminal, em cima da minha mesa. Porque o nosso sistema é conectado diretamente com o sistema do Banco do Brasil. Essas contas são todas abertas no Banco do Brasil e essas contas têm um DNA que permite que a gente faça o acompanhamento. Então, quando o proponente está executando o projeto dele, se, por exemplo, ele saca na conta dele R$ 5.000,
5 dias depois, ele tem que prestar conta com o Ministério o que é que ele fez com esses R$ 5.000. Se ele não apresentar uma nota fiscal do gasto que ele está fazendo, o sistema avisa para ele. Aí o sistema dá 15 dias para ele apresentar a nota fiscal. Se em 15 dias, somado com 5 que ele já tinha, quer dizer, 20 dias depois, se ele não apresentar a nota fiscal, a conta dele é bloqueada e ele não consegue mais movimentar. Então, as pessoas não conhecem esses mecanismos de Sim. controle que a gente tem, Uhum. né? E que isso dificulta, de fato, você ter artistas muito famosos, muito bem-sucedidos, que fazem espetáculos muito grandes e que não querem usar a Lei Rouanet. E aí você começa a ter também, né, Clarice, as fake news, né? Você deve ter visto É o que eu ia te no ano perguntar atrasado. agora, com relação ao cinema nacional, principalmente, por conta do Agente Secreto, né, que foi um filme que Exatamente. É concorreu. um caso É um recente, caso né? recente de que saíram A Lei notícias Rouanet na não internet de que financia a Lei Rouanet teria longa-metragem. financiado 100% desse filme. Não é verdade? Não é verdade, a Lei Rouanet não financia longa-metragem. O que financia longa-metragem é o Fundo Setorial do Audiovisual, que Uhum, não é recurso público. É diferente da Rouanet. A Rouanet é uma renúncia fiscal. O Fundo Setorial do Audiovisual é um fundo que tem a sua composição uma taxa que é pago pelo próprio setor. Então, uhum, é um fundo do setor para o setor. Não é imposto, não é um imposto que o governo federal renuncia. A Lei Rouanet, sim. A Lei Rouanet é um imposto de renda das empresas renunciado pelo governo. Quer dizer, não é um dinheiro tirado diretamente do governo, porque é um valor que o governo deixa de receber. Por isso que é tratado como dinheiro público, apesar de vir diretamente da empresa privada. No caso do agente secreto, parte dele foi financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo controlado pela Ancine, e esse fundo ele tem na sua composição taxas que são pagas pelo próprio setor, pelas TVs, pelas produtoras, que eles pagam essa taxa para poder ter esse fundo, e esse fundo financiar novos filmes. Então não é, o Fundo Setorial do Audiovisual não é dinheiro público, mas as pessoas fazem essa confusão. Além do que, como as pessoas hoje não checam as informações, eu não sei se você lembra, aquele espetáculo da Madonna que aconteceu na praia de Copacabana, saiu uma fake news e rodou o Brasil todo dizendo que a Madonna estava recebendo Lei Rouanet. Ora, tu imagina a Madonna com um espetáculo que eu não tenho a menor ideia quanto é o cachê dela, mas não é menos de US$ 1 milhão. Imagine isso pago pela Lei Rouanet, né? Então, as pessoas inventam essas histórias e isso acaba se tornando aquela coisa, você vai mentindo, 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 e acaba virando acaba se tornando verdade. verdade depois, e depois para tirar isso do imaginário coletivo é difícil. Exatamente. Eu tenho dito quando eu falo em público, Clarissa, que as pessoas podem, quando vê uma notícia, mas eu vi um show do Roberto Carlos, e tem Lei Rouanet. Vai lá no nosso sistema, lá na página do Ministério, abre o sistema e bota a palavra Roberto Carlos. Aí você vai ver tudo que tem do Roberto Carlos. Se você entrar lá e colocar Madonna, ele vai fazer uma varredura desse nome Madonna em todos os 200 mil projetos que estão cadastrados lá. E se ele achar alguma coisa, ok, é verdade. Se ele não achar alguma coisa, não é verdade.